Eduardo ainda estava olhando para o frasco com seu próprio nome quando ouviu algo atrás dele. Um passo, lento. O som seco da madeira antiga rangendo sob o peso de alguém. A sala escondida da loja parecia ainda mais fria naquele momento. As prateleiras cheias de frascos continuavam vibrando levemente e as fumaças escuras dentro deles se moviam como se estivessem inquietas. Como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. Eduardo virou devagar. Na porta da sala estava o homem que ninguém na cidade parecia conhecer de verdade. O dono da loja, Otávio Morel. Ele observava tudo em silêncio. O rosto pálido, iluminado apenas pela fraca luz amarelada de uma lâmpada antiga. Não parecia assustado, nem surpreso. Parecia satisfeito. Eu estava me perguntando quanto tempo levaria, disse ele calmamente. Eduardo apertou o frasco vazio com seu nome. O que é tudo isso? Otávio caminhou lentamente pela sala, passando a mão por alguns frascos como quem acaricia objetos preciosos. Uma coleção. Naquele instante, um dos frascos começou a tremer com mais força. A fumaça dentro dele girou violentamente, e Eduardo percebeu algo que fez seu coração disparar. Na etiqueta daquele frasco estava escrito Luciana Salgado, o nome da irmã dele. Antes de continuarmos essa história, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. De qual cidade do Brasil você está assistindo? Porque o que Eduardo descobriria sobre aquela coleção iria mudar completamente tudo o que ele acreditava sobre a vida e sobre a morte. Eduardo se aproximou da prateleira com passos lentos. Seus olhos não saíam do frasco com o nome de Luciana Salgado. A fumaça escura dentro dele se movia devagar, como se estivesse respirando. "O que você fez com ela?" perguntou Eduardo com a voz tensa. Otávio Morel inclinou levemente a cabeça. "Eu não fiz nada que ela mesma não tenha permitido." Eduardo virou rapidamente. "Isso é impossível." Otávio pegou um dos frascos da prateleira e levantou contra a luz. "As pessoas sempre trazem algo comigo quando entram nessa loja." Ele olhou para a fumaça girando dentro do vidro. Medos, culpa, desejos que não conseguem controlar. Eduardo apontou para os frascos. "Isso são almas." Otávio deu um pequeno sorriso. "Não exatamente." Ele caminhou pela sala. "São fragmentos." Eduardo franziu a testa. "Fragmentos do quê?" Otávio respondeu com tranquilidade. "Daquilo que faz uma pessoa realmente ser quem ela é." Eduardo lembrou imediatamente de Luciana. Desde que saiu daquela loja, ela parecia diferente, mais fria, mais distante, como se alguma parte importante dela tivesse desaparecido. "Você tirou algo dela." Otávio não negou. "Eu apenas guardei." Eduardo observou novamente o frasco. "Então devolve." Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu algo que fez o ambiente ficar ainda mais pesado. "Nada em uma coleção é devolvido gratuitamente." E naquele instante, Eduardo percebeu algo. Na mesa ao fundo da sala, havia vários frascos vazios, com etiquetas, e alguns nomes que ele reconhecia. Pessoas da cidade. Eduardo sentiu o coração acelerar. Quantas pessoas passaram por aqui? Otávio caminhou lentamente entre as prateleiras. Muitas. Ele parou diante de um conjunto de frascos mais antigos. Algumas há décadas. Eduardo olhou ao redor. Havia centenas deles, talvez mais. "Por quê?" Otávio respondeu sem hesitar. "Porque as pessoas deixam partes de si mesmas o tempo todo." Ele voltou a encarar Eduardo. "Eu apenas guardo aquilo que o mundo desperdiça." Eduardo apontou para o frasco da irmã. "Aquilo não é desperdício." Otávio suspirou lentamente. "Para você, não." Ele então pegou o frasco com o nome de Luciana. A fumaça escura se moveu mais rápido. "Mas veja pelo lado positivo." Eduardo deu um passo à frente. "Positivo?" Otávio assentiu.
Ela não sente mais medo, nem tristeza, nem culpa. Eduardo percebeu que aquilo era verdade. Luciana estava vazia. Otávio colocou o frasco de volta. Algumas pessoas pagariam muito dinheiro para viver assim. Eduardo respirou fundo. Quanto você quer? Otávio sorriu novamente. Não trabalho com dinheiro. Ele caminhou até a mesa. Pegou o frasco vazio com o nome de Eduardo. Toda coleção precisa de equilíbrio. Eduardo entendeu imediatamente. Você quer o meu. Otávio assentiu devagar. Um fragmento por outro. O silêncio tomou conta da sala. Eduardo olhou para o frasco da irmã. Depois, para o seu próprio nome. O que você faria nessa situação? Você aceitaria salvar alguém da sua família? Ou tentaria destruir tudo? Comenta aqui, embaixo, porque a decisão de Eduardo mudou completamente o rumo daquela noite. Eduardo observou as prateleiras novamente. Centenas de frascos, centenas de pessoas. De repente ele percebeu algo estranho. Alguns frascos estavam tremendo, como se algo dentro deles estivesse reagindo à conversa. Eles conseguem ouvir? Perguntou. Otávio respondeu sem surpresa. Fragmentos sempre sentem quando algo ameaça a coleção. Eduardo apertou os punhos. Isso é errado. Otávio levantou os ombros. Errado para quem? Eduardo deu mais um passo. Para qualquer pessoa normal. Otávio riu baixo. Normalidade é apenas uma ilusão confortável. Ele levantou o frasco vazio de Eduardo. Então, qual é sua decisão? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou algo inesperado. Se eu aceitar, você devolve o fragmento dela? Otávio pensou por um instante. Sim. E nunca mais toca nela? Nunca mais. Eduardo respirou fundo. Ele parecia estar pensando. Otávio esperava pacientemente. Então Eduardo fez algo que o colecionador claramente não esperava. Ele empurrou a mesa. Com toda a força, os frascos começaram a cair, vidro quebrando no chão, fumaça negra escapando de todos os lados. Otávio gritou pela primeira vez. Não! Mas já era tarde demais. A sala foi tomada por uma tempestade de fumaça escura. As sombras começaram a girar no ar. Algumas atravessaram as paredes, outras se espalharam pelo teto. Era como se centenas de vozes invisíveis estivessem sendo libertadas ao mesmo tempo. Eduardo caiu no chão, tentando se proteger dos cacos de vidro. Otávio corria desesperado pela sala, tentando pegar algum frasco intacto. Você não entende o que fez, gritou ele, mas a coleção já estava destruída. Os fragmentos escapavam pela porta, pelas janelas, pelas frestas da velha construção. Em poucos minutos, quase todos haviam desaparecido. A sala ficou em silêncio. Cacos de vidro por toda a parte. Otávio estava ajoelhado no chão, respirando com dificuldade. Anos, murmurou ele. Décadas. Eduardo se levantou lentamente. As pessoas mereciam isso de volta. Otávio ergueu os olhos. Havia algo estranho no olhar dele agora. Você acha que libertou apenas pessoas? Eduardo franziu a testa. O que quer dizer? Otávio respondeu com uma voz baixa. Alguns fragmentos não pertenciam mais aos donos originais. O silêncio voltou a preencher a sala. E naquele momento, algo se moveu na escuridão atrás deles. Algo que não parecia humano. Na manhã seguinte, algo estranho aconteceu em São Jerônimo da Serra. Algumas pessoas acordaram se sentindo diferentes, mais vivas, mais completas, como se uma parte perdida tivesse finalmente voltado. Luciana Salgado foi uma delas. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu. Mas, naquela mesma manhã, uma notícia começou a circular pela cidade. A loja de antiguidades estava vazia, completamente abandonada. Nenhum sinal de Otávio Morel, nenhum registro, nenhum objeto, como se aquele lugar nunca tivesse existido. Dias depois, Eduardo passou em frente ao prédio fechado. A vitrine estava vazia
exceto por um único objeto, um frasco de vidro com uma etiqueta nova. Eduardo se aproximou e sentiu o coração acelerar, porque o nome escrito ali era Otávio Morel, e dentro do frasco uma pequena fumaça escura começava lentamente a se formar, como se algo ainda estivesse tentando voltar.